Ok, amados, nós vamos agora falar sobre o capítulo 3 do profeta Jonas. A pregação de Jonas é o título deste capítulo. Então vamos agora no versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo. Aqui no versículo 1 trata da forma como Deus falou a Jonas, através de profecia, utilizando o profetismo. Então, dizendo a palavra amar, mostra um método de revelação ao profeta Jonas. Versículo 2. Dispõe, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Dispõe-te, no hebraico é cum, ou seja, levante, fique de pé, ereto, firme, e vá a Nínive. Proclame no hebraico é kará, contra ela. A mensagem que é no hebraico, keriá, que eu te digo. A palavra keriá, ela vem do hebraico kará, que justamente a palavra proclama no hebraico. Então, mensagem no hebraico, no contexto do versículo aqui, vem de origem de proclama, keriá e kará. E essa kará, o que significa? Vá até Nínive de forma, sinta o pecado que eles cometeram, grite, fale fortemente com esta nação pecaminosa, chore fortemente contra os pecados dessa nação, porque o mal dela chegou até mim. Então, Deus está colocando essa palavra, proclame, ou seja, fale intensamente, fale alto, chore, de forma que as pessoas entendam a mensagem que eu colocarei sobre ela. Versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Note, por que Deus está falando que é uma cidade muito importante? Porque Deus sabia que haveria pessoas lá que se converteriam dos seus maus caminhos e aceitariam a salvação que vinha do Deus de Israel. Então, a importância não é por causa de riquezas materiais ou por causa da prática de idolatria ou de crueldade, ou porque Deus estava usando a Assíria contra Israel. A importância que Deus trata aqui no versículo 3 é porque ele sabia que haveria pessoas que se arrependeriam dos seus maus caminhos e se converteriam ao Deus de Israel. Deus estava preocupado com essas pessoas, as pessoas que estavam por um caminho, mas com a mensagem de Jonas, eles mudariam e se arrependeriam. A cidade era tão grande que demorava 3 dias para percorrê-la completa. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Então note, o caminho que Jonas levaria para percorrer toda a cidade de Nínive era 3 dias. Ele pregou em um dia e a cidade começou a dar os sinais de arrependimento. Note que Jonas pregava a palavra. Ele não pregava questões políticas, ele não pregava questões sociais, ele não pregava questões econômicas. Jonas pregava a palavra. A palavra que foi revelada a Jonas no versículo 1, através da palavra amar no hebraico, que mostra a revelação dada por Deus. E aqui no versículo 4, Jonas pregava a palavra de Adonai. A Síria estava dominando praticamente todas as nações nesse período. Ela tinha um poder militar extraordinário. Ele podia entrar em questões políticas para defender Israel e Judá.
Ele podia entrar em questões econômicas, ele podia entrar em questões sociais, mas ele disse: arrependei-vos, porque o Deus de Israel está mandando. Ele não entrou em nenhum tipo de assunto humano, mas ele foi para falar de assunto espiritual à nação de Nínive. Entre comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, que, como sentido, coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-as a fábulas. Tu, porém, sê sóbrios em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Note, Jonas foi chamado para falar a palavra de Adonai. E podemos até comparar com os dias que nós estamos vivendo hoje, onde Paulo falou para Timóteo que haveria um dia que as pessoas não irão querer mais ouvir a palavra de Deus. Elas serão mestres, doutores, PhDs, mas não vão querer ouvir a palavra de Adonai. Ainda no versículo 4, ainda aqui, ele é usado como um limite dado a Nínive. Então Jonas chegou a Nínive e disse: em 40 dias Nínive será destruída. Em 40 dias ela será chacoalhada. É isso que no versículo 2 eu expliquei: proclama, ou seja, fale em voz alta, entristeça aquela nação com os seus maus caminhos, sinta a dor, o sofrimento por causa do pecado. E Jonas chegou a Nínive e disse: em 40 dias eu destruirei essa terra por causa dos seus maus caminhos. Então aqui, ainda no hebraico, é Yod. Deus está usando essa palavra para colocar um limite à maldade de Nínive, da Síria. Aqui neste mesmo versículo, Deus está usando a palavra subvertida. Subvertida no hebraico é hafak. O que significa isso? Que Deus destruiria, chacoalharia a nação. Ele colocaria de uma forma intensa guerras violentas contra eles, pragas, destruições, vindas de vários lados para destruir a nação de Nínive. Seria algo muito intenso. Subvertido é algo muito forte, violento. Deus faria algo extremamente violento, chacoalharia, colocaria de cabeça para baixo, por causa da maldade daquela nação. A palavra subvertida é isso, é chacoalhar, é colocar de cabeça para baixo, virar de forma violentamente. Isso que significa o hafak no hebraico. Note que Jonas, sendo um hebreu, falava hebraico, mas ele foi à cidade de Nínive pregar o Deus de Israel. Provavelmente Jonas falava aramaico. Devido ao Império Assírio, Nínive era uma grande potência, era uma superpotência militar, era um poderio extremamente forte. As nações fugiam de Nínive porque sabiam que eles eram cruéis e poderosos. Então o aramaico acabou sendo difundido de forma grande nas nações. Então o aramaico acabou sendo acessível aos judeus. Vamos ao livro de Isaías 36:11, que mostra que os judeus muitos judeus já estavam falando aramaico. Versículo 11 aqui do capítulo 36 do profeta Isaías. Então disseram Eliaquim, Sebina e Joá Rapsaque: pedimos-te que fale em aramaico aos teus servos,
porque o entendemos, e não nos fale em judaico, ou seja, em hebreu, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. O aramaico, ele veio da mesma origem do hebreu, veio de origem de Sem, filho de Noé. Então, é uma língua semita. Por isso que Jonas foi entendido dentro da nação. Então, provavelmente ele já chegou lá falando aramaico. Versículo 5. Agora veio o mais surpreendente. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Aqui nós estamos falando de uma nação poderosa, de um império, um dos impérios mais poderosos do mundo, que foi o Império Assírio. Até hoje existe na região do Iraque o seu legado. A arqueologia mostra que império poderoso foi. Estamos falando de um grande poderio militar, um grande poderio econômico. Deus agora está mostrando que os gentios, de uma forma surpreendente, creram na mensagem do profeta judeu e se arrependeram. Note que aqui a mensagem não tinha chegado ao rei. No versículo 5, quando Jonas caminhava pela cidade de Nínive, o povo começou a se arrepender, o povo começou a jejuar, o povo começou a se vestir de pano de saco. Era um tipo de tecido escuro, grosso, que não era usado para vestimenta nos dias comuns. Desde as crianças até os adultos, a própria nação estava mostrando arrependimento. Enquanto Jonas passava proclamando que em 40 dias Nínive seria subvertida, seria destruída, chacoalhada, colocada de ponta cabeça. Versículo 6. Chegou esta notícia ao rei, agora a mensagem chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do trono. Tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre a cinza. Note, aqui no versículo 6, a palavra adequada para a tradução no português seria: e a palavra tocou o coração do rei. Tocou aqui, utilizado nesse versículo, é nagar, que é um toque físico, você tocar a pessoa. A mensagem de Jonas teve o mesmo efeito quando se toca fisicamente uma pessoa, e a mensagem que Jonas pregou a Nínive alcançou, tocou fisicamente o coração do rei, de modo que ele tirou suas vestes reais, cobriu-se de esse pano negro grosso e assentou-se sobre a cinza. Agora o mais surpreendente aqui, estamos falando de uma superpotência, um império que durou 464 anos, um dos impérios mais poderosos do mundo. Eu estou vendo aqui o rei, ele largou o seu trono, as suas vestes reais, e trocou toda a sua glória humana e se humilhou ao Deus de Israel. E se assentou-se sobre cinzas. O rei trocou a sua glória, o seu poder, e se humilhou ao Deus de Israel. Nenhuma nação conseguia destruir a Assíria, mas a mensagem de um profeta judeu alcançou, tocou o coração do rei. Ele trocou a glória por cinzas. E o que mais me espanta aqui, que Jonas veio do reino do norte. O reino do sul estava sob também a influência do reino do norte. Israel já tinha passado por Elias, por Eliseu. Também estava com Amós, entre outros, Miqueias. Israel, ao contrário, era uma nação que Deus preparou para adorá-lo. Era uma nação que preparou para receber o Messias. Era uma nação qual Deus preparou para julgar as nações.
E aqui temos dois cenários. Um cenário que Israel não queria abandonar suas práticas de idolatria, não queria abandonar a corrupção, não queria abandonar as injustiças sociais, não queria abandonar sacrifícios de crianças a Moloque. E agora nós estamos vendo aqui algo inacreditável, inimaginável. Deus mandou um profeta judeu, porque essa era a responsabilidade de Israel, pregar às nações arrependimento, transformação. E ele mandou Jonas, vá a Nínive e pregue e fale contra eles, grite, chore, mostre o pecado que eles estão vivendo. E Nínive se arrependeu. Nínive se arrependeu em um dia, em coisas que Israel não estava se arrependendo durante anos. Algo que deve ter espantado muitos judeus em Israel. Como gentios? Como que eles podem fazer isso? Como que uma superpotência pode se dobrar ao nosso Deus? Provavelmente os justos em Israel devem ter se espantado. Eles se dobraram ao nosso Deus e nós não. E aqui diz que o rei trocou a sua glória, as suas vestes reais, por cinzas. Ele se colocou de cabeça abaixo de pano de saco e chorou. Versículo 7, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por decreto do rei ou mandado do rei a seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. O proclamar aqui no versículo 7 no hebraico é Zayak, significa que ele de forma angustiada. Note, o rei mais poderoso deste período, o rei que tinha grande potência militar, ele chorou de forma angustiante, desesperada, que é essa palavra proclamar no hebraico, desesperada, colocando suas vestes, chorando. E ele falou, vamos entrar agora em jejum. Note que ele poderia ter invertido, falou, quem é o povo para jejuar antes de mim? Não, ele acompanhou o povo, ele agiu como se fosse um homem simples. Ele acompanhou, o povo vinha se arrependendo. Chegou o rei se arrependeu também. Ele chorava fortemente e clamava, divulguem para que homens, mulheres, animais. Note que a natureza no versículo 7 está acompanhando aos homens. A natureza também sofria com o pecado da nação. Os animais sofriam por causa da nação, a agricultura. Mas é algo inacreditável de você entender como a potência dessa se arrependeu. Enquanto Israel e Judá estavam no declínio espiritual de forma gigantesca. E aí, por isso que Jonas teve dificuldade de ir até Nínive, porque Nínive era uma cidade, era um império cruel, de pessoas cruéis, corruptos. Eles maltratavam as judias, maltratavam os judeus, faziam práticas violências de crimes de guerra, tratavam as pessoas como animais. E agora eles estão se convertendo dos maus caminhos. E o rei angustiante, clama por arrependimento. Versículo 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, assim os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Fortemente, no hebraico é hosek. É uma palavra usada para questões militares. Está dizendo aqui no versículo 8, clame, chore fortemente, esperneie, grite, se derrame pelo chão. Quem sabe o Deus de Israel se compadeça de nós, dos nossos maus caminhos, da violência. Os assírios, como o profeta Amós dizia, que pegariam eles como se fossem animais,
com ganchos de ferro que passariam, eles matariam crianças judias, eles matariam mulheres judias. Eles estraçalhariam o exército de Israel. E agora, os gentios estão adorando ao Deus de Israel. Neste momento eles se tornaram monoteístas. Eles entenderam que havia pecado sobre as mãos deles. Versículo 9. Quem sabe se voltará e Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Note, os rabinos dizem que por esse sucesso da pregação de Jonas, esse sucesso de um império poderoso se dobrar ao Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, foi o testemunho de Jonas. Jonas teve aqueles problemas no barco, depois ele foi engolido ao intestino de um peixe. Depois de 3 dias e 3 noites, Jonas ressuscitou e foi parar na praia. Depois de alguns dias, ele foi até o templo fazer um sacrifício pacífico, de acordo com o versículo 9 do capítulo 2. E agora, Deus tinha o chamado, provavelmente devia estar na sua casa, e Deus chamou, vai e pregue. Então note, o testemunho de Jonas já tinha se espalhado em Nínive. Então, os rabinos dizem que os fatos que ocorreram com Jonas tinham gerado impacto. O testemunho da vida de Jonas já tinha provocado arrependimento. O impacto do testemunho de Jonas já tinha gerado frutos. Então os ninivitas puderam contemplar o castigo de Deus sobre Jonas e também puderam contemplar a graça da misericórdia do Deus de Israel sobre Jonas, porque ele estava ali vivo. Então eles devem ter pensado aqui no versículo 9, se Deus puniu Jonas, mas Deus se compadeceu de Jonas, ele se compadecerá de nós. Uma outra mensagem extraordinária que podemos contemplar aqui foi que Jonas, ele foi uma bênção de Deus, mesmo sendo desobediente. Através da desobediência de Jonas, as pessoas no barco se converteram ao Deus de Israel, espantadas. Mas olha que interessante, agora Jonas estava em obediência ao seu Deus, ao seu Adonai, Yahweh. Olha o que Deus fez através da obediência de Jonas. Deus parou o império dos assírios a se prostrar diante do Israel, do Deus de Israel. A obediência de Deus levou muito mais pessoas aos pés do Deus de Israel do que quando Jonas estava na desobediência. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do que tinha lhe dito que faria, e o não fez. O arrependeu aqui não é um arrependimento humano. Por isso que temos que tomar cuidado com algumas versões de Bíblias que às vezes traduzem algumas palavras de forma errônea. O arrependeu aqui quer dizer que Deus mudou a sua forma de pensar. Deus se compadeceu daquele povo. Deus sentiu pena. Deus se compadeceu porque Ele não queria que o povo fosse destruído. Ele queria que o povo se convertesse dos seus maus caminhos e adorasse ao Deus de Israel. Aqui a palavra arrependeu no hebraico é nashan. Quer dizer que ele mudou a sua forma de pensar. Isto aqui é graça. A graça de Deus manifestada no Antigo Testamento, a graça de Deus manifestada pelos gentios, a graça de Deus manifestada sobre os gentios.
Mostra que Deus se preocupava também com os gentios, não se preocupava apenas com os judeus, não se preocupava apenas com o reino do norte, Israel, ou com o reino do sul, Judá. Deus colocou os judeus para proclamarem salvação a todas as nações, vindo de Israel para as nações. Deus não levantou nenhum gentio, Deus levantou judeu. Toda a história de Israel, todo o propósito de Israel é a salvação vindo deles para o mundo. Deus usava os judeus para que as nações gentílicas pudessem conhecer o único Deus criador dos céus e da terra, Elohim. Assim foi com José. Assim como foi Abraão no Egito, assim como foi como o povo no Egito, assim foi com Tiro, com Damasco, na Síria, na Palestina, agora aqui em Nínive. Quem tinha que proclamar o reino de Deus na terra, salvação aos homens? Israel, judeus. Note que não foi diferente com Jonas. Jonas foi chamado para pregar às nações gentílicas. No caso aqui, Jonas não foi diferente com Jonas. Não foi diferente com Jonas. Ele foi chamado a proclamar salvação a Nínive, sendo judeu. A salvação chegou até nós através de Israel. Nos dias de hoje, através do Messias de Israel. O papel de Israel não foi abandonado por Deus. O papel de Israel continua. E Deus vai restaurar Israel. Se Israel ainda está em pecado e Deus tem usado Israel para anunciar o Messias ao mundo. E agora imagine quando Israel será restabelecido a sua posição. Imagine o que Deus fará com Israel para anunciar a tua salvação, os milagres, os prodígios que Deus fará. E aqui podemos ver Jonas como Israel, que Israel agora ela vai caminhar para o arrependimento. Israel agora vai haver, as nações vão voltar a perseguir os judeus, vão voltar a perseguir Israel. E Jonas, Israel, vai clamar: Deus, tenha misericórdia de mim, nós pecamos contra ti, Senhor, Adonai. Deus vai ouvir o teu clamor e vai restaurar Israel. E vai fazer Israel a capital do mundo. E neste período de 7 anos, que é uma semana profetizada por Daniel, Deus fará milagres extraordinários ao mundo vinda de Israel, para proclamar salvação aos gentios. De Israel para o mundo, dos judeus para o mundo. Quando Jonas foi profetizar em Nínive, Deus já tinha preparado um cenário. Através do testemunho de Jonas. E neste período que Jonas estava profetizando, um pouco antes, houve um eclipse no céu. E houve uma praga, uma doença que se disseminou na nação. E Jonas chegou neste cenário para anunciar arrependimento. Tanto neste período, um pouco depois, também houve de novo. E aí se completou a mensagem. A natureza sendo usada por Deus como uma ferramenta judicial para julgar as nações. Deus usa a natureza como forma judicial. Atentai, nações! Atentai, crentes no Deus de Israel! Antes de terminar, vamos agora em Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 29 ao versículo 32. O impacto da mensagem de Jonas foi tão grande que até o Machia corroborou
mostrou que os fatos que aconteceram foram verdade e a importância que tiveram. Versículo 29 do capítulo 11. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão ao de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem que sou eu, o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Yeshua, Adonai, Jesus, nosso Senhor. Então aqui note, Jesus está dizendo que na época dele, os israelitas estavam no mesmo nível pagão que estavam na época de Jonas. E aí Jesus está dizendo aqui que ele encontrou os ninivitas que se arrependeram, mas os judeus não. E ele está dizendo que os ninivitas ouviram a mensagem de Israel. Está dizendo que a rainha do sul, a rainha de Sabá, ela ouviu a mensagem de Israel e se arrependeu. O método de pregação que era usado para Israel era: venham nações gentílicas, venham até Israel para ouvir a mensagem de salvação que vem do Deus dos exércitos, Yahweh, Elohim, Sabaoth. Venham até Israel, venham conhecer o meu Deus. Então aqui nota, os ninivitas vieram a Israel para conhecer a rainha Sabá, veio até Israel para conhecer o Deus de Salomão, e eles se converteram. E aqui, no período de Jonas, Israel e Judá estavam caminhando para o declínio total, por causa da sua idolatria. E aqui algo inacreditável, surpreendente, uma potência bélica, militar, econômica, social, se dobrou aos pés do Deus de Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.